boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos juntos para mais uma noite de estudos, tá? Sejam todos bem-vindos. A esse momento. Estamos iniciando hoje nosso 10º dia, nossa 10ª lição, nosso 10º capítulo. E é impressionante que esse hoje está sendo diferente, o sentimento é diferente. Eu estou meio nervoso, meio ansioso, não sei o que é isso. Mas me deixe compartilhar um pouco com vocês sobre isso, gente. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho, né, esse estudo com esse material, muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas. E é impressionante como as energias negativas, elas se aproximam de você quando você está falando de Deus. Falando do amor de Deus. A minha vontade hoje era não estar aqui. Mas aí, por respeito a Deus, por devoção a Deus, por respeito a vocês que têm me acompanhado desde o princípio, eu não podia deixar de fazê-lo, tá? Agradeço a todos que têm me acompanhado durante esse período, né? A gente está entrando hoje na 10ª lição, faltam umas 30. Mais 30. E aí a cada página que eu vou traduzindo, gente, eu me apaixono muito mais por esse livro, por essa ideia de busca de um propósito, né? Essa compreensão para esse propósito, né? Para uma vida com propósito. Muito tem me edificado fazer o que eu estou fazendo e compartilhando com vocês capítulo por capítulo. Então, assim, muito obrigado. Eu peço a vocês que peçam a Deus por mim, que orem por mim, tá? Porque eu estou realmente em uma grande luta espiritual. Mas peço a vocês que vocês possam orar por mim, tá bom? Bom, 10º dia, a essência da adoração. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje à noite, tá? A essência da adoração. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer um convite a vocês para que vocês possam visitar nossas redes sociais, tá? Quem perdeu algumas das nossas lives, todas elas se encontram lá no nosso canal do YouTube, em Vilmar Albuquerque, tá? Quando você vai lá, que faz sua inscrição, você se inscreve no canal, você está automaticamente ajudando a ASPAM, que é uma instituição de idosos aqui em João Pessoa, lá no Cristo Redentor, tá? Então assim, vai lá, né? Perdeu as lives anteriores, estão todas lá postadas para que vocês possam acompanhar e compreender essa busca desse propósito, tá certo? Além disso, tem o meu Instagram aqui. Eu vou pedir para vocês que vocês possam estar compartilhando meu Instagram, para a gente poder estar alcançando mais vidas, né? Trazendo as pessoas para terem, na verdade, uma relação íntima com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, tá? Então, na verdade, essa é a grande proposta inicial, iniciarmos uma relação íntima com nosso Pai. Na quarta-feira, no dia 9, nós falamos do tópico "O que faz Deus sorrir?". Vamos só recapitular alguns pontos
para entrarmos no ponto, no tema de hoje, tá certo? Nós abordamos 4 tópicos. E esses tópicos traziam as seguintes questões. Primeiro, Deus sorri quando confiamos nele completamente. Então, uma das formas que faz Deus sorrir é a nossa confiança em Deus. Isso ficou bem claro na última quarta-feira. Segundo ponto acordado na nossa live, foi que Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Então ele busca adoradores que o obedeçam incondicionalmente. O terceiro tópico foi: Deus sorri quando louvamos e damos graças continuamente. Ele busca verdadeiros adoradores. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. E esse é um dos propósitos do qual Deus nos fez, nos criou, para sermos verdadeiros adoradores. E o último tópico foi: Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Deus, quando nos formou, nos criou, Ele nos formou e nos criou com habilidades e competências. Então Deus, Ele sorri, Ele fica contente quando nós estamos trabalhando as habilidades dadas por Ele em nossas vidas. Então essa foi a abordagem que nós fizemos na quarta-feira passada, tá? E hoje nós começamos a lição 10, a essência da adoração. E eu tenho certeza que vocês já têm percebido que esse primeiro propósito é, na verdade, Deus em busca de verdadeiros adoradores. E o versículo do qual eu inicio hoje à noite, ele se encontra lá em Romanos 6,13, que diz assim: entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Esse versículo ele se encontra lá em Romanos 6,13. E vamos lá, iniciando a nossa lição de hoje, tá? A essência da adoração, gente, é a rendição. Olha só, já começamos com uma palavra bem forte: rendição. Ele busca verdadeiros adoradores, mas também ele busca adoração através da rendição. Rendição não é uma palavra popular. É tanto que ela é quase mal vista quanto a palavra submissão, né? Ela traz a alusão à perda. E ninguém quer ser perdedor. Ninguém. Rendição invoca a desagradável ideia de derrota de batalhas. Perder uma competição, né? Perder para um adversário mais forte. Essa palavra redenção, né, é quase utilizada num contexto negativo. Por exemplo, criminosos capturados se rendem às autoridades. Então, quando se fala de rendição, a gente pensa sempre em coisas negativas, que não é positivo. E vivemos hoje em uma civilização bastante competitiva. Somos ensinados a nunca desistir. Nunca desistir. E logo que ouvimos falar de redenção, né, a gente põe essa grande barreira. Porque nós fomos criados para vencer tudo. E redenção é inconcebível. É inconcebível na sociedade que nós vivemos. Preferimos contar a verdade com vitórias, sucessos, triunfos e falar de nossas conquistas, né? A falar de complacências, né? De submissão, de obediência e principalmente de redenção. Mas, gente, render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Vocês percebem isso? Nós nos entregamos a Ele não por medo ou obrigação, meu povo, mas por amor.
E sabe por que por amor? Porque Ele nos amou primeiro. Nós não entregamos a Ele, não é por obrigação, mas por amor. Porque Deus nos amou primeiro. E aí, em alguns capítulos lá de Romanos, Paulo explica, e ele é bem... ele traz muita evidência, né, dessa redenção diante de Deus. E que ele fala assim, Paulo exorta todo o povo completamente para adorar a Deus em espírito e em verdade. Através de quê? Da rendição. Portanto, meus irmãos, diz Paulo, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se esforcem completamente a Deus como um sacrifício vivo. Quero que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Eu vou repetir essa fala de Paulo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam completamente a Deus um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E esse versículo ele traz algo bem interessante, porque ele inicia e termina com a única frase, a única palavra: oferecer. A verdadeira adoração, gente, agrada a Deus quando você se entrega totalmente a Ele. Não é apenas ir para a igreja, levantar os braços, cantar, suar, louvar. Se você não tem a intenção de agradar a Deus. A adoração consiste exatamente nisso. Oferecer-se a Deus. É um sacrifício vivo. Nós nos oferecemos a Deus. Nos rendemos a Ele. O ato de redenção pessoal é conhecido por muitas formas. Se render a Deus tem outras definições. Consagração, fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, carregar a cruz, morrer para si, submeter-se ao Espírito Santo. O que interessa é você fazê-lo e não a forma de você chamar esse ato, a forma que você chama, na verdade, esse ato. E pessoal, Deus quer a sua vida. Toda ela. 95% não é suficiente. Eu não posso dar apenas 95% a Deus de minha vida. Eu tenho que dar 100%. Existem três barreiras que impedem o nosso relacionamento, nossa redenção diante de Deus. Primeiro é o medo, segundo o orgulho e a falta de compreensão é o terceiro. Medo primeiro, orgulho e o terceiro, a falta de compreensão. Por isso não percebemos quanto Deus nos ama. Sabe por quê? Porque queremos controlar nossa vida. E compreendemos erroneamente o significado de rendição. Esquecemos e compreendemos erroneamente o significado da palavra rendição. E aí vem a grande pergunta, e aí como é que eu posso confiar em Deus? E eu respondo para você. A confiança é um ingrediente essencial para que você se renda.
Para que você se renda a algo, você precisa confiar. Se confie em seus amigos. Se confie em seus pais. Para que minha relação ela aconteça com Deus, eu tenho que me render diante dele em algumas situações. Ou em todas as situações. Você não irá se render a Deus a menos que você confie nele. E para que haja essa confiança, você tem que conhecê-lo melhor. Você não irá se render a Deus a menos que você confie. E essa confiança vem através do conhecer. O medo, na verdade, impede que nos rendamos. Mas o amor lança fora todo o medo. Quando mais você se der conta o quanto Deus te ama, mais fácil será você de se render a Ele. Quanto mais você der conta desse amor imensurável que é de Deus para conosco, mais fácil será nos rendermos a Ele. E aí, como é que você pode saber, como é que nós podemos saber que Deus nos ama? Ele nos dá vários indícios disso. Ele diz que nos ama, que você nunca vai sair de sua vista. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. Ele lhe deu a capacidade de desfrutar de todos os tipos de prazeres. Ele tem bons planos para a sua vida. Ele perdoa você. Ele é carinhosamente paciente com você. Deus o ama infinitamente. Muito mais do que você possa imaginar. Deus o ama infinitamente mais do que você possa imaginar. E a maior expressão desse amor foi o sacrifício do Filho dele. A maior expressão de amor foi o sacrifício do Filho dele por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, gente. Se você quiser saber o quanto importa para Deus, quando você é importante para Deus, olhe para Cristo de braços abertos, estendidos na cruz, dizendo o seguinte: isso foi Jesus pregado na cruz, dizendo: eis o tanto que eu amo, prefiro morrer a viver sem você. Eis o tanto que eu te amo, prefiro morrer a viver sem você. Deus não é um cruel feitor de escravos, ou um valentão que usa a força bruta para forçá-lo a se submeter. Deus é educado. Ele só vai entrar na tua vida para fazer mudanças se você permitir. Ele não vai violar a tua vontade. Ele não viola as nossas vontades. Mas nos atrai delicadamente para Ele. De modo que nos ofereçamos voluntariamente a segui-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é um amigo libertador, meu povo. E render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nós nos rendemos a Deus completamente, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador. Não é um patrão, mas um irmão. Não é um ditador, mas um amigo. Quando nós nos rendemos a gente entende que Deus, Ele não é
tirano, Ele não é patrão, Ele não é ditador, mas compreendemos que Ele é nosso Salvador, que Ele é nosso irmão e amigo. Da mesma forma que você se rende aos seus amigos, às suas famílias, à sua família, se renda também para Deus. Uma segunda barreira para a nossa total rendição a Deus é o nosso orgulho. Não queremos admitir que somos apenas criaturas e que não estamos no controle de tudo. Nós, enquanto humanos, precisamos estar no controle. E essa é a mais das antigas tentações. Sereis como Deus. Esse é o nosso desejo, é ter o controle completo das coisas. E esse também é o motivo de tanto estresse na vida. A vida sim é uma luta, gente. Isso aí, a gente não pode tirar isso dela. Ela é uma constante luta. E eu costumo dizer que algumas pessoas matam um leão por dia, eu mato o zoológico inteiro. Mas o que na maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa verdadeira luta é com Deus. Nós queremos ser Deus. E não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Nenhuma. Tozer é um missionário e ele diz o seguinte: o motivo pelo qual muitos ainda estão angustiados, buscando e progredindo lentamente, é que ainda não chegaram ao fim de si mesmo. Nós ainda tentamos comandar e meter o bedelho no trabalho que Deus realiza dentro de nós. Nós temos problemas internos, conflitos internos, que só quem pode resolver é Deus. Por mais que você tente. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, é que acabamos mais parecido com o anjo caído. Quem é ele? Eu não vou nem falar. Porque ele quis a mesma coisa. Ele teve inveja de Deus. E foi expulso do paraíso. Eu não posso ser Deus, não posso querer ser Deus, porque eu sou humano. Muito importante aceitarmos nossa humanidade intelectualmente. Nós aceitamos sim nossa humanidade intelectual, mas não aceitamos emocionalmente. Que quando diante de algumas limitações reagimos com irritação, com raiva, com ressentimento. Em alguns momentos desejamos ser mais altos, mais inteligentes, mais fortes, ter mais talentos, ser mais bonitos, sermos ricos. Queremos ter tudo e fazer tudo. E ficamos realmente deprimidos quando isso não acontece. Então, quando percebemos que Deus deu a nós todas as características e que não temos o que queremos ter, porque nós não fomos criados para executar os nossos propósitos. Os propósitos de nossas vidas são os propósitos de Deus. E quando nós desejamos tudo isso e percebemos isso lá no outro, é desenvolvido na gente um sentimento de inveja, de ciúme, de autopiedade. Porque já vimos aqui em alguns capítulos que o que move o ser humano é a inveja. Nós nunca seremos igual a Deus. Nunca.
Render-se a Deus não é resignação passiva, fatalismo ou desculpas para a preguiça. Não é resignar-se com a situação, mas significa exatamente o oposto. Sacrificar a vida ou sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. E se nós olharmos no espelho sozinhos em nossos quartos, perguntar a Deus o que é que precisa ser mudado, você mesmo, nós mesmos temos essa resposta. Frequentemente, são pessoas que são as pessoas que se entregam a Deus. Elas se doam a Deus, recebem a Jesus como Senhor e Salvador e pensam que a partir dali as coisas vão ser boas demais. Não se engane, porque daí é que você vai ser provado diante das situações de vida. Porque é exatamente isso que está acontecendo comigo. E diga a você, render-se aos pés de Deus não é para covardes. Isso não nos torna, na verdade, covardes, nem subservientes. Nos tornam verdadeiros adoradores. E eu digo a vocês, se render a Deus não significa desistir do raciocínio lógico. E Deus jamais iria desperdiçar a mente que Ele lhe concedeu. Jamais. Deus não quer ser servido por robôs, gente. E render-se não é suprimir a sua própria personalidade, pelo contrário. Pelo contrário. Render-se a Deus vai aprimorar muito mais a minha personalidade. Porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Nós já falamos em alguns capítulos sobre o Lewis. Lewis foi o criador de Nárnia, né? E ele traz um ponto bem interessante sobre a questão da rendição para Deus. Quanto mais deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autênticos nos tornamos. Pois foi Ele quem nos fez. Ele inventou todas as diferentes pessoas que eu e você tensionávamos ser. E quando me viro para Cristo e me rendo à sua personalidade, pela primeira vez consigo ver a minha própria e real personalidade. Quando ele se volta para Deus, ele compreende a capacidade da sua personalidade. A redenção se manifesta claramente na obediência e na confiança para com Deus. E aí você diz, sim, Senhor, a tudo que Ele lhe pede. E dizer não, Senhor, parece até contradição. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. E aí eu trago algo bem interessante. Após uma noite de fracasso na pescaria, Paulo foi exemplo de redenção quando Jesus lhe mandou tentar novamente. Passou a noite pescando e não pegou nenhum peixe. E Jesus disse, volta lá, faz de novo. Aí ele diz para Jesus, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Se vê aí nesse versículo a confiança na palavra de Deus. Pessoas que obedecem a Deus e que se entregam a Cristo, obedecem a palavra, mesmo que ela não faça nenhum sentido, mas o faz, porque confia. Porque confia.
Outro aspecto da redenção total é a confiança. Nós precisamos confiar, e eu tenho falado sobre isso desde o princípio. Abraão seguiu as orientações de Deus sem saber aonde isso levaria. Ana esperou o momento perfeito, estipulado por Deus, sem saber quando aconteceria. Muitos esperaram um milagre sem saber como seria possível. José confiou nos propósitos de Deus sem saber por quais circunstâncias se desenvolveria daquela forma. Cada uma dessas pessoas se renderam a Deus por confiarem nele. E o Deus que eu estou aqui falando para vocês é o Deus de hoje, de ontem e de sempre. É o Deus vivo. Eu estou aqui falando de um Deus morto, é de um Deus vivo. Que da mesma forma que agia antigamente, age hoje. Nós só sabemos que nos rendemos a Deus quando dependemos dele para resolver algum problema. Né? Quando estamos com problema, nós buscamos a Deus porque confiamos na solução dele. Porque depois de ter de fazer, brigar, xingar, ficar enraivecido, nós percebemos que não temos força e que essa força ela é literalmente vinda de Deus. E o que é que diz a palavra de Deus? Entrega-se ao Senhor e espera pacientemente por Ele. Entrega o teu problema a Deus. Entrega e espera pacientemente por Ele. Porque Deus não tarda. Larga na mão de Deus e deixa Deus trabalhar. Você não tem que estar sempre no controle. Deixa Deus tomar a direção na tua vida. Confie mais. Você sabe que está entregue a Deus. Senhor de todas as coisas. Os corações entregues a Deus se destacam em relacionamentos. Isso é em família, isso é em trabalho, isso é em amigos. Entregue a Deus. Mas é necessário que você se renda. E um dos pontos, gente, mais difícil de se entregar a Deus é quando a gente fala sobre dinheiro. E elas falam assim, elas pensam na verdade, quero viver para Deus, mas também preciso ganhar dinheiro o suficiente para viver comodamente e me aposentar um dia. A aposentadoria não é o objetivo de sua vida. Entregue a Deus, gente. Porque Jesus é bem claro quando ele diz, vocês não podem servir a dois. Servir a Deus e ao dinheiro, a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, e aonde estiver o teu tesouro, também vai estar o teu coração. Nós não podemos servir a dois senhores. O mais importante do exemplo da maior autorrendição é a de Jesus. É a de Jesus, meu povo. A noite anterior à crucificação, Jesus se rendeu aos planos de Deus e ele orou assim: Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Pai,
tu podes tudo, para ti tudo é possível, mas afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E ele não orou dessa forma: Deus, se tu puder tirar essa dor, tira de mim, por favor, tira. Ele já havia afirmado a Deus que ele tudo podia, mas que se fosse feita a vontade dele. E essa vontade que nós estamos buscando desenvolver em cada um de nós. Essa dependência. Eu imagino aquele momento que Deus se prostrou diante de Deus na noite anterior à sua crucificação. Quanta dor ele sentiu. E quanta responsabilidade ele tem em mãos. Deus enviou seu único filho para morrer por mim e por você. Por mim e por você. Levando sobre ele todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E nos dando a permissão de estarmos ligados com Deus. Deus, se for do teu interesse, afasta esse sofrimento. Afasta-o, por favor. Isso era Jesus orando a Deus. Porém, se o contrário se cumpre o teu propósito, esse também é o meu desejo. Aquele que verdadeiramente se rendeu a Deus diz: Pai, se esse problema, dor, doença ou circunstância é necessário para a tua glória e o cumprimento do teu propósito na minha vida ou na vida de outras pessoas, por favor, não afasta. E o que é que isso quer dizer? Que tudo que nós passamos na vida tem-se uma razão de ser. Tem-se uma razão de ser. E esse nível de maturidade não é facilmente alcançado, gente. No caso de Jesus, ele ficou tão angustiado com os planos de Deus que suou sangue. Sangue. Suou sangue. Render-se a Deus realmente é um trabalho muito árduo. No nosso caso, é uma intensa guerra contra nossa natureza egoísta. O sofrimento de Jesus foi tão grande que ele suava sangue. E render-se a Deus é um trabalho muito árduo. Sabe por quê? Porque nós possuímos uma natureza egoísta. A Bíblia ela é clara como cristal a respeito de como você se beneficia quando se rende totalmente a Deus. Em primeiro lugar, você sente paz. Pare de disputar com Deus. Concordando com Ele, você ao menos terá paz. E as coisas irão bem para você, não tenha dúvida. Então não argumenta a Deus diante do que Ele quer para a tua vida. Em seguida, você se sente livre. Ofereça-se aos caminhos de Deus. E a liberdade jamais te abandonará. Jamais. Seus ensinos os libertam para viver abertamente em sua liberdade. E em terceiro lugar, você experimenta o poder de Deus em sua vida. Tentações
persistentes e problemas avassaladores podem ser derrotados por Cristo quando entregamos nossos problemas a Ele. O que para a gente é possível, para Deus é possível. Quando Josué se aproximou, e eu trago uma outra ilustração, quando Josué se aproximou da maior batalha de sua vida, ele se deparou com Deus, prostrou-se em adoração perante ele, rendeu-se aos seus planos. Josué estava indo para a luta, para a guerra, a maior guerra de sua vida. Deus chamou Josué e deu a estratégia de como vencer a luta. Mas antes disso, ele se rendeu aos pés de Deus. E tal rendição, gente, levou a maior vitória, e uma vitória esmagadora em Jericó. Este é um paradoxo. Pela rendição veio a vitória. Render-se, gente, não é esfraquecer-se, mas nos fortalecer. Entregar-se a Deus não é temer. Depois que nós nos rendemos a Deus, nós não temos que nos rendermos a ninguém. William Booth, fundador do Exército da Salvação, o que é que ele diz? A grandeza do poder do homem está na medida da sua entrega a Deus. A grandeza do poder do homem está na medida da sua entrega a Deus. Pessoas entregues a Deus são exatamente aquelas usadas por Deus. Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus, não por causa do seu talento, riqueza ou beleza, mas porque ela se havia rendido completamente a Ele. Quando o anjo explicou o improvável plano de Deus, ela calmamente respondeu: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Nada é mais poderoso do que uma vida entregue nas mãos de Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, entreguem-se totalmente a Deus. E você vai ver a revolução que Deus vai causar na tua vida. Que o que parecia impossível para ti vai se tornar possível porque Deus está no controle. Todo mundo, com o tempo, se rende a algo ou a alguém. Isso é fato. Se não for a Deus, você vai estar se rendendo a opiniões e a expectativas dos outros. E nos machucamos profundamente. Nós nos rendemos ao dinheiro, ao rancor, ao medo, ao orgulho próprio, à luxúria. E eu preciso te dizer que nós fomos feitos para adorar a Deus. E se fracassarmos em adorá-lo, nós iremos com certeza criar outras formas de adoração, ídolos, para quais iremos realmente entregar nossa vida. Nós somos livres para escolher a quem entregar a nossa rendição e nossa vida, mas não somos livres das consequências. Não somos livres. Toda escolha tem uma consequência. Stanley Jones é um pastor e ele diz assim: se você não se rende a Cristo, se renda ao caos. Eu digo a vocês que eu sou exemplo puro disso. Por muitos anos eu vivi afastado de Deus. E minha vida virou
da cabeça para os pés. E Deus é tão misericordioso que me traz de volta e diz: ei, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu sempre estive com os meus olhos para ti. Volta. E eu estou aqui hoje falando de Deus. Porque Ele é a razão da minha vida. Ele é a razão da minha existência. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver, é a única maneira de se viver. Nada mais funciona. Nada. Tudo o que não está diante dos propósitos de Deus nos leva a frustrações, decepções e autodestruição. Simples assim. Algumas vezes, gente, nos leva anos para descobrirmos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Anos. Quando percebemos que nossa energia, o nosso foco estava distante dos propósitos de Deus. Eu digo a vocês, nós não podemos cumprir o propósito de Deus enquanto estivermos focando em planos pessoais. Isso é muito sério, né? Nós não iremos cumprir os propósitos de Deus enquanto estivermos enfocando nossos planos pessoais. Se Deus tiver que fazer uma grande obra na sua vida, meu irmão, Ele vai começar por aqui. Por aqui. Entregue tudo a Deus, os arrependimentos do passado, os problemas do presente, as ambições do futuro, seus medos, sonhos, fraquezas, costumes, mágoas, traumas. Ponha tudo na mão de Jesus Cristo. E deixe que Ele tome a direção da sua vida, o volante da sua vida. E não tenha medo. Nada sob o controle dele. Nada pode dar errado. Você será como Paulo. E Paulo diz assim: eu estou pronto para tudo e à altura de qualquer desafio através dele, que infunde uma força interior em mim. Ou seja, sou independente da dependência de Deus. Jesus é bem claro, ele fala assim: se as pessoas querem me seguir, elas precisam abrir mão de suas vontades. Elas precisam estar dispostas a negar a sua vida diariamente para me seguir. Paulo diz: morro todos os dias. Nós morremos todos os dias, buscando sermos fiéis a Cristo. Mas renascemos pela misericórdia e pela graça de Deus. Me deixem dar um aviso a vocês. E é um conselho. Uma vez que você tenha decidido entregar a sua vida inteiramente nas mãos de Deus, essa decisão será testada. Quando decidimos abdicar de algumas coisas em nossas vidas, elas voltarão à tona para afirmarmos para nós o quanto nós somos fracos. Mas Deus conhece nosso coração. Deus conhece o teu coração.
Você já assinou um contrato com esse Deus de transformação? Está na hora. Ou você está batendo e lutando com Deus a respeito do que você pode ou do que você não pode fazer? Esse é o momento, gente, de se render a Deus. A graça, ao amor e a sabedoria de Deus. Que nossos erros diários, com o poder de Deus, nós possamos estar nos redimindo, compreendendo a grandeza de Deus em nossa vida, a nossa necessidade de Deus em nossa vida. Deus quer você por inteiro. Deus não quer apenas 95%. Ele te quer por inteiro. Ele te quer confiando nele. Entrega teus problemas na mão de Deus e descansa. Porque se tiver que ser teu, vai ser teu. E Deus não tarda, sempre chega na melhor hora. Se não come a fruta quando ela está verde, nós esperamos amadurecer. E esse processo de agora é um processo de amadurecimento. Amadurecimento. Compreendermos a nossa necessidade de adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Compreendermos quando nós nos redimimos diante de Deus, as portas do céu se abrem e o que parecia impossível se torna possível. Rendição para Deus não quer dizer que é fracasso. Rendição para Deus é dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha, eu estou contigo e nada vai te abalar. Que possamos, diante de algumas circunstâncias de vida, dizer para Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus, Ele tem um plano maravilhoso para você. Mas você precisa entregar-se em espírito e em verdade, para que Deus entre em tua vida e faça uma grande transformação. E essa decisão, quem toma é você. Unicamente você. O tema para a reflexão de hoje é: a essência da adoração é a rendição. Rendição. A essência da adoração é a rendição. Nos rendermos a Deus. Quando estamos adorando, precisamos trazer um espírito de humildade para que Deus receba o nosso louvor, porque tudo é para Ele. Um versículo para memorizar se encontra lá em Romanos 6,13. Entregue-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazer o que é direito. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. E a pergunta que não quer calar: que área da sua vida você está evitando de entregar nas mãos de Deus? Que área da sua vida você está evitando entregar nas mãos de Deus? Vamos lá?
Pai amado, Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és grande demais, Senhor. Obrigado pela permissão, Senhor. Estamos pedindo permissão para entrar em Tua presença, Senhor. E nos colocarmos diante de Ti em espírito e em verdade. Pai, sonda nossos corações, Senhor. Nos coloca no centro da Tua vida. Nos transforma, Pai. Vem, Pai, e faz nossas vidas uma grande transformação, Senhor. Transforma, Pai, nossas vidas. Pai amado, Senhor Deus, Tu és dono de todas as coisas. Tu me criastes. Tu pensastes em mim, Senhor. Tu pensou, Pai, em cada pessoa que aqui se encontra, Senhor. Desenvolve em nós um coração de adorador, Pai. Dá um espírito de humildade, Pai, para que possamos ser humildes diante de Ti, Senhor. Pai, eu Te agradeço por esse momento. E Tu sabes, Senhor, o quanto está sendo difícil para mim. Tu sabes, Senhor, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, Senhor. E Tu sabes também o que cada pessoa que se encontra está vivendo e passando, Pai. Eu vou te clamar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, abrir todas as portas que possam estar fechadas, Pai. Que Tu possas, Pai, trabalhar em cima de nossas finanças, Senhor. Porque Tu és o dono do ouro e da prata. Que Tu possas, Pai, em nome de Jesus, está pondo sobre nós o bálsamo de saúde, Pai, prosperidade. Oh, Pai, eu Te peço por cada enfermo que se encontra nos hospitais nesse momento, Pai. Envia o Teu Espírito Santo, Pai, em cada leito desse hospital, Senhor. Vai, Senhor, curando, porque Tu és o médico dos médicos. Eu Te peço também, Pai, está colocando desejo no coração e eu estou pedindo a Ti, Senhor. Também Te peço, Senhor, por cada sem teto ao redor do mundo, Senhor. Que Tu possas, Pai, estar protegendo, Senhor. Que Tu possas estar levantando pessoas a ajudar essas pessoas, meu Pai. Oh, Senhor amado, Deus lindo, cuida de nós, Pai. Cuida de cada um de nós, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Sem Ti, nós não somos nada, Pai. E nós reconhecemos isso. E nós Te damos permissão, Senhor, de fazer uma grande revolução em nossa vida. Transforma, Pai. Vem ser o nosso oleiro. Porque olhos não viram e ouvidos não ouviram o que grande Tu vais fazer em nossas vidas. Porque grande é o mistério, Pai. E eu creio. E é assim que nós Te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, uma excelente noite para vocês. Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.